Bom dia, seja bem-vindo a mais um devocional Casa da Graça na série Foco e Fé. Quero lhe fazer umas perguntas, porque muitas vezes parece que a gente não tem saída, porque temos a sensação de que existem mais inimigos do que amigos, existem mais coisas e pessoas contra do que a favor. E por que nós precisamos ter olhos de fé? Fica comigo, depois da vinheta tem uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Mais uma vez, bom dia, 19 de maio, nosso tema hoje é Olhos de Fé e eu gostaria de ler com você 2 Reis capítulo 6, que diz assim no versículo 17: E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Nós perguntamos antes da vinheta, porque muitas vezes parece que nós estamos sem saída. Esse texto que nós acabamos de ler fala sobre um rei que entendeu que Eliseu era o responsável por delatar os planos dele, porque Deus revelava a Eliseu e mandou um exército para fazer Eliseu parar, para tentar pegar Eliseu. E um dia, uma certa manhã, quando o moço de Eliseu levantou, ele viu que a casa estava cercada por um exército de pessoas, e quando ele viu aquele quadro da iminência de serem atacados, de serem destruídos, porque eles sabiam que aquele povo estava indo atrás de Eliseu, o versículo 15 do capítulo 6 vai dizer: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saiu, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Essa é a expressão da pergunta que nós fizemos, porque muitas vezes parece que não temos saída. Ah, meu Senhor, o que faremos? Porque quando ele viu aquele monte de gente, o texto diz carros de guerra, havia cavalos e cavaleiros, e muitas vezes parece que nós estamos sem saída, porque nós estamos considerando apenas aquilo que estamos vendo naturalmente. E como eu já disse no devocional passado, nós não estamos aqui para negar as realidades, as coisas que estão realmente acontecendo. Nós estamos aqui para afirmar que existe uma outra realidade, paralela a essa, que existe uma outra realidade que é maior do que essa, que embora essas coisas sejam reais, e aqui era uma perseguição real, tinha um cerco feito real, mas olhar apenas para o que é natural nega a verdade espiritual e faz com que a gente veja ou pense que não temos saída. A pergunta seguinte é: por que temos a sensação de que existem mais inimigos do que amigos, mais pessoas contra do que a favor? É a continuidade da resposta anterior. O homem disse: ah, meu Senhor, o que faremos? Porque ele estava vendo apenas aquilo que é natural. E às vezes, além de nós estarmos olhando apenas para aquilo que é natural, é a resposta da segunda pergunta, porque a gente vê e olha que parece que tem mais inimigo do que amigo. É porque além de olhar naturalmente, nós estamos olhando de forma incrédula, nós estamos entrando nas circunstâncias considerando que já somos derrotados, que já somos menores, que aquilo tem mais força do que nós. E de fato, se a gente tiver sob uma mentalidade de que a gente vai fazer com a nossa própria força, que a gente vai fazer com a nossa própria habilidade, que a gente vai fazer com a capacidade que a gente adquiriu ou com a nossa experiência, realmente aquilo é maior. Mas quando nós olhamos com olhos de fé, quando nós olhamos com olhos de crentes, não de incrédulos, então essas coisas não nos sucumbem. E essa é a resposta, porque parece muitas vezes que a gente que quem está contra nós é maior do que nós, porque nós estamos olhando de forma incrédula. Respondendo a terceira e última pergunta: por que nós precisamos ter olhos de fé? Exatamente por causa do que eu falei na pergunta anterior, porque nós lidamos com dois reinos, o reino natural e o reino espiritual. Só que a Bíblia diz que as coisas que não se veem, em Hebreus 3:1, são feitas, as coisas que se veem são feitas a partir das que não se veem. São as coisas que não se veem que são eternas. O texto que nós lemos diz que, em resposta ao desespero do jovem, quando ele disse: ah, meu Senhor, o que faremos? Eliseu orou e pediu a Deus, é o versículo 15 do capítulo 6, pediu a Deus para que abrisse os olhos daquele homem. E o texto não diz que quando Eliseu orou, Deus mandou socorro, não. Diz que o socorro já estava lá e ele apenas passou a ver. Quero ler rapidinho com você. Ele diz assim: Eliseu orou, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Tinha um cerco natural ali, quando o homem estava olhando apenas para as coisas naturais, mas quando Eliseu orou e os olhos espirituais dele foi aberto, ele começou a perceber que além daquela realidade natural, existia uma realidade espiritual que era superior, que era maior que aquela. Ele volta a dizer: já estava lá, Deus não enviou naquela hora, já estava lá, ele só não estava vendo.
Então, por que nós precisamos ter olhos de fé? Porque é que são com olhos de fé que nós temos certeza das coisas que esperamos, embora não vemos. Isso lhe lembra alguma coisa? Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Nós estamos nesse princípio, foco e fé, nessa série Foco e Fé. E eu estou aqui falando à luz da palavra, que se não estivermos considerando apenas o que é natural, se não estivermos olhando para as coisas apenas de forma incrédula, mas se nós estivermos olhando com olhos de fé, nós veremos a intervenção, os livramentos, o favor de Deus e o seu testemunho sendo estabelecido na sua vida, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Olhos de fé é a nossa mensagem de hoje. Eu quero confessar a palavra, quero convidar a você a fazer isso juntamente comigo. Vou ler e você repete. Diga assim: não tenho apenas olhos naturais. Me recuso a olhar para as adversidades com incredulidade. Tenho olhos de fé e posso ver as intervenções e livramentos do meu Deus. Amém? Você foi abençoado? Compartilhe esse vídeo, faça chegar a outras pessoas. Não esquece de deixar teu like. Espero você no vídeo de amanhã, em nome de Jesus.